Senhor. Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses, a quem eles queimarão incenso, e a eles clamarão, porém este de nenhuma sorte os livrará. De nenhuma sorte os livrarão do tempo do mal. Irmãos, quando a gente fala do mal, da ira de Deus, não é que isso vai acontecer no nosso meio. Nós falamos para que não aconteça. E quando fala de mal, às vezes tem mentalidades cativas que ainda acham assim: se eu não dizimar e se eu não ofertar, o mal do Senhor vem sobre a minha vida. A gente não está aqui para correr ninguém e nem para forçar ninguém a nada. Tudo aqui é por amor, porque Deus é amor. Então, irmãos, quando fala deuses, aqui está falando em minúsculo, né? É deuses, outros deuses. E aí eu fico me perguntando aonde está o nosso Deus e quais são os deuses que estamos servindo. Porque às vezes fica a mentalidade assim: eu estou dizimando, estou ofertando. Ah, mas isso daí é para quê? Está sendo usado para quê? Irmãos, não interessa. Não é pro reino que você está depositando o seu dinheiro aqui? Isso é obediência, irmãos. Então não interessa. Não fica querendo criar falsos deuses na sua mente. Não fica fazendo do teu dinheiro um Deus. Porque se você fizer do teu dinheiro um Deus, no dia que você for clamar esse Deus que você está criando na tua mente, ele não vai te ouvir. Amém? Então que os irmãos possam vir até aqui e depositar o seu dízimo, a sua oferta, com a mentalidade de ministro do reino de Deus e a certeza, irmãos, que o que estamos fazendo não estamos adorando a Baal, nós não estamos adorando o nosso dinheiro. Amém? Vamos perder essa mentalidade, porque eu acredito que se Deus está falando dessa forma, é porque tem gente aqui ainda adorando dinheiro. Porque na hora da dificuldade, o seu dinheiro ele não vai te ajudar. Na hora da dificuldade, quem vai te ajudar é o Salvador. Amém? Então, que em nome do Senhor Jesus, os irmãos possam se colocar de pé. E nós venhamos fazer uma oração, não para que o Senhor venha abençoar aqui os dízimos e as ofertas, porque o Senhor já abençoou. Eu creio assim, que nós venhamos fazer uma oração de quebra de mentalidade, de quebra de cadeias na mente, através acerca de dízimos e ofertas. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha nos dar entendimento acerca de dízimos e ofertas, que isso venha a ser, Senhor, uma adoração a Ti, gratidão a Ti, e que não venha a ser, Senhor, algo que venha nos prender, Senhor, por muitas das vezes deixamos de nos mover dentro da Tua igreja, de fazer a Tua obra, porque estamos presos em dízimos e ofertas. Que essa mentalidade no meio dos meus irmãos e no meu meio também venha cair, em nome do Senhor Jesus, que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Devagar toma o seu assento. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Vocês podem sentir a presença de Deus assim. Vocês podem repetir comigo, diga: a presença de Deus. Ela transforma. Diga: a presença de Deus cura. A presença de Deus liberta. A presença de Deus restaura. Então você já sabe o que está acontecendo hoje aqui. Eu quero só pedir algo a você. Abra o teu coração. Se desarme. Para que essa obra ela possa ser concluída na tua vida. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Já faz alguns anos
Esse processo é um processo de desconstrução e construção. Amém? E desconstruir, em uma linguagem mais clara, é o mesmo que destruir. Toda a restauração das Escrituras começaram com a destruição. Porque para Deus restaurar, o que Ele vai restaurar tem que depender plenamente e totalmente dEle. Então, quando Ele declarou sobre o templo que Ele o derrubaria, isso está em Mateus capítulo 24, e que não ficaria pedra sobre pedra, aquela verdade era uma verdade paralela do que estava acontecendo comigo e com você no processo da cruz. Já declarado e pré-anunciado pelo profeta Amós, que disse: e naqueles dias levantarei a casa caída de Davi, eu a reedificarei e a restaurarei dos seus escombros. E quando somos conscientizados acerca desse processo de desconstrução e construção, eu não quero que você veja a casa caída, mas eu quero que a expectativa dessa noite gire em torno do que Deus vai construir no lugar. Esses dias eu tenho olhado ao meu redor para encontrar pessoas que estão no mesmo processo. E levantando os olhos, nós começamos a questionar do porquê que algumas coisas de Deus conosco são tão intensas. E por vezes até perguntamos: Senhor, por que o Senhor não faz isso com fulano? Por que o Senhor não faz isso com Beltrano? É simples. É porque Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem um plano com a tua casa. E o que Ele tem que fazer com você, em você e através de você, não pode estar envolvido com terceiros. Porque o mesmo Deus que é um Deus de multidão, o mesmo Deus que é um Deus dos povos, aquele que é o desejado das nações, também é um Deus pessoal. Eu gosto da expressão do profeta quando ele diz: Deus de perto e não de longe. Sabe o que significa isso, Deus de perto? Significa que antes dele ser Deus de qualquer nação, de qualquer estado, de qualquer país, de qualquer cidade, Ele é o seu Deus. Diga: Ele é o meu Deus. Mais forte, diga: Ele é o meu Deus. Por isso eu afirmo que enquanto o propósito pessoal ele não estiver definido, eu não vou conseguir somar corporativamente. Porque a obra que precisa ser feita nesses dias vai ser feita por pessoas definidas, que independente do processo, da circunstância ou da dificuldade, não vai arredar o pé da obra que te foi confiada. Nós fomos tomados por um sofisma religioso que impôs a nós uma condição para fazer. E nós precisamos desconstruir essa mentalidade. O que há 2 semanas
que o mesmo Deus que permitiu essa desconstrução na minha vida, quantos aqui foram desconstruídos para poder servir ao Senhor? Porque foram convencidos que o padrão do mundo, o modelo do mundo, a estrutura do mundo não suportaria o peso da glória do reino de Deus. Essa desconstrução, ela não se deu quando você aceitou Jesus, nem tampouco quando você se batizou. Ela vem acontecendo diariamente. E por vezes circunstâncias que estamos vivendo nos levam a conhecer áreas da nossa vida que nós não conhecíamos. Ou seja, nós não nos conhecemos. Antes soubéssemos quem nós somos, eu tenho certeza que seríamos menos negligentes. Você está aqui? Com base naquilo que você é em Deus, com base naquilo que Ele te chamou para fazer, responda a você mesmo se você tem vivido a sua vida ou se Cristo tem vivido em você. E nessa hora de falar que Cristo tem vivido em você, a gente já pensa logo em santidade e pecado, né? Porque se Ele vive, eu sou santo. Se Ele não vive, eu estou pecando. Eu não estou falando sobre isso. Estou falando sobre realização, sobre feitura. Por isso, Tiago, quando foi definir salvação, ele disse: ninguém é salvo por obras. Amém? Amém? Amém. Você pode repetir isso comigo? Diga: ninguém é salvo por obras. Ninguém Diga: todos são salvos por fé. é. Mas o Tiago fala que a fé sem obra é morta. E ele continua dizendo: mostra-me a sua fé sem obras, e com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Sabe o que o Tiago está dizendo? No ambiente de fé, se é que esse ambiente é um ambiente de fé, é necessário que haja obras que confirmem isso. É necessário que haja obras que testifiquem isso. E nesses dias, nós temos buscado não só construir esse lugar, mas fazer com que essa unção no nosso meio seja permanente. Diga: eu estou em um ambiente de fé. Pergunta para o teu irmão que está do teu lado: é verdade isso? O que ele respondeu? O que ele respondeu? Falou que é? Então fala para ele: então me prova. Vai, dá uma de incrédulo agora, fala para ele: então me prova. Esse ambiente é um ambiente de fé. Vai, eu estou esperando, fala para ele. Não fique estático. Você está entendendo? A gente fala amém, a gente fala glória a Deus, a gente faz assim com a cabeça, a gente concorda, mas estamos aqui como robôs, pré-programados, a dizer amém a tudo, glória a Deus a tudo. Mas eu quero que uma conformação entre em você nessa noite, para que você busque esse ambiente onde, se a fé está presente, é necessário também que haja obras que confirmem. Caso contrário, não podemos mais ficar sentados e apenas recebendo. Paulo fala em Coríntios que aqueles que se convertem em ouvintes da palavra de Deus, mero frequentadores de reuniões como essa, se tornam crentes inchados. E ele diz mais: por esses dias estarei no meio de vocês, para mostrar para esses inchados que o reino não se consiste em palavras. O reino não se consiste em falar de reino, reino para lá, reino para cá. Porque o reino,
muitos aspectos. E quando eu defino essa semana como pior semana, eu não estou dizendo que esse pior me alcançou, mas na gravidade daquilo que aconteceu. Você está aqui? Amém. E foi uma semana onde eu entendi o que aconteceu domingo passado. Porque tudo que nós vivenciamos aqui na nossa ceia foi um ato de impartir daquilo que Deus tem nos dado e construído dentro de nós. Eu testemunhava para alguns irmãos que domingo, eu testemunhava para alguns irmãos que domingo eu acordei pela manhã e eu fui colocar minha roupa e a sensação que eu tive é que eu estava colocando uma armadura. E eu falei, Deus, o que é isso? E começou um negócio dentro de mim. Um negócio meio estranho da parte de Deus. E as coisas de Deus são assim, no início dela você não entende muito bem. Depois as coisas vão se encaixando, amém? O entendimento vai chegando, aleluia. E aí eu me olhei no espelho e eu me preparei para pregar para 1.500 pessoas. Diga aleluia. Aleluia. Aí eu percebi porque Deus estava colocando uma armadura. E quando eu cheguei aqui no domingo pela manhã, eu quero confessar algo a vocês. Eu não precisava que ninguém falasse amém. Eu não precisava que ninguém desse glória a Deus. Eu não precisava que ninguém tivesse reação nenhuma à palavra que estava sendo ministrada. Porque quando estamos impartindo algo de Deus com alguém, nós não estamos dividindo daquilo que Deus nos dá. Não, impartir significa, eu até te dou do que Ele tem me dado, mas para eu te dar, você precisa vir para o lugar onde eu estou. Então eu percebi que Deus nos conduziu a um lugar para que tudo que aconteceu durante a semana não tirasse de dentro de nós a convicção. Você está aqui? Amém. Eu não estou dizendo com isso que não há reações, porque nós somos carne. Jesus declarou, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando ele falou isso, ele estava transpirando sangue e sentindo angústia de morte na alma. Mas não, a angústia de morte e o sangue pelos poros não tirava ele de um lugar no Espírito, onde ele dizia que não seja feita a minha vontade, senão a sua, Senhor. E a vontade de Deus prevalecia. Ao mesmo tempo que ele dizia ao Pai, se puder passar isso de mim, passe. Se puder tirar isso de mim, tire. Você está aqui? Amém. Fala para o teu irmão, não é pecado Não é pecado. sentir angústia. Sentir angústia. Não é pecado Não é pecado. pedir para Deus Pedir para Deus te livrar dessa. livrar dessa. Fala para ele, pecado Pecado. é você querer que a tua vontade Você querer que a tua vontade prevaleça diante da vontade de Deus. prevaleça a vontade de Deus. Então essa semana para mim foi o Getsemane. Você está aqui? Amém. E aí entramos nesse ambiente. O que está proposto? Se divide. Se retraia. Fica de lado. Temos aprendido que a
para tudo que vai acontecer na tua vida. Para tudo que vai acontecer. Olha, não tem nenhuma afirmação do diabo, que uma verdade de Deus não saiu da boca de Cristo. Não teve uma colocação duvidosa e tentadora de Satanás para Jesus, que ele não teve uma resposta imediata, fundamentada na verdade de Deus com respeito a ele, amém? Porque como sempre o diabo veio com mentiras. Olha para quem está do seu lado e diga, irmão, toda vez que o diabo for tentar você, ele vai tentar você com um engano e com uma mentira. Uma mentira. Diga para esse irmão, esteja preparado. Esteja preparado. Amém. Depois de militar por 40 dias, porque a guerra contra o diabo ela não acontece na terra, ela acontece no reino do Espírito. Você está aqui? Amém. Porque o diabo é isso, ele é um ser espiritual. Então, por 40 dias de batalha espiritual, aí Jesus sai do confronto dos ares, e agora ele vai dar o primeiro passo na direção do cumprimento e da realização do seu ministério. Amém? Amém? Amém. Aí ele vai para Nazaré, no lugar de onde ele veio, junto com seus pais. Todos nós conhecemos ele como Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia fala que chegando em Nazaré, ele procurou uma sinagoga. E chegando nessa sinagoga, ele leu o livro de Isaías. Porque o livro de Isaías era lido na sinagoga todos os sábados. Era Shabat. Você está aqui? Um dia de consagração. Todos aqueles que serviam a Deus naqueles dias estavam reunidos na sinagoga. E diz as Escrituras que, abrindo o livro de Isaías, ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. Os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer, levantando a voz: hoje se cumpriu esta escritura que vocês estão ouvindo. Porque, diga, aquele que foi chamado para libertar os cativos estava naquele dia se levantando naquele lugar para anunciar ao seu povo que o libertador já estava em eles. Ele diz: o que eu li se cumpriu hoje. Sabe o que aconteceu em Nazaré? A Bíblia fala que nesse exato momento que Jesus faz essa afirmação, o ódio entrou no coração de todos os nazarenos e começaram questionamentos acerca de quem ele era. Mas esse não é o filho de José. Como pode ser o filho de José o Messias? E diz as Escrituras de que porque o ambiente não era um ambiente de fé, porque o ambiente não era um ambiente de convicção, porque havia resistência a essa verdade, ele precisou sair daquele lugar. Você está aqui? Amém. A Bíblia fala, você vai ler depois na sua casa, que Jesus foi para Nazaré para morar em Nazaré. Não para pregar numa sinagoga. Você está aqui? Amém. Mas chegando em Nazaré, por causa da incredulidade, diga comigo, primeira coisa, diga comigo assim: ele não pôde realizar muitos milagres. Não pôde realizar os milagres. Por causa da incredulidade do povo. Diga, ele não pôde morar em Nazaré. Por causa da incredulidade do povo.
a palavra cumprir a palavra, por causa da incredulidade do povo. por causa da comunidade do povo. Olhe para mim todos e se esforce para a tua mente não viajar e você ficar pensando na morte da bezerra, ao invés de se concentrar na palavra que Deus está te dando. Um ambiente de incredulidade nunca será um ambiente da manifestação de Deus. O ambiente da incredulidade nunca será um ambiente da manifestação do poder do reino de Deus. Você está aqui? Diz as Escrituras que por conta da incredulidade, Jesus teve que se mudar ou partir na direção de Cafarnaum. Aí nós começamos a pesquisar e descobrir uma coisa. Havia um sofisma em Nazaré. E isso começou a ser dito pelos moradores daquele lugar. Como poderia o Messias ser de Nazaré? Porque de Nazaré não sai nada bom. De Nazaré não sai nenhuma coisa boa. Você está aqui? Amém. Sabe o que eu estou percebendo, irmãos? Que existem cadeias estabelecidas na nossa cultura, na nossa forma de pensar, paradigmas, sofismas que têm se levantado como estruturas que nos impedem de avançar no entendimento das coisas de Deus, ao ponto de duvidarmos se aquilo que está sendo falado sobre mim, aquilo que está sendo declarado ao meu respeito, poderia mesmo ou não se cumprir. Eu não sei qual tem sido a dificuldade que você tem enfrentado hoje, mas eu quero dizer que uma das especialidades do diabo chama-se atrativo, porque os atrativos tiram o nosso foco. E existem várias espécies de atrativos, tanto atrativos bons, aparentemente falando, como atrativos ruins. Falo agora de questões circunstanciais que se levantam para me enfraquecer a minha fé, para tirar de mim a convicção. Você está aqui? Amém. Eu não sei qual que é o ambiente, mas eu entro aqui hoje e começo a discernir esse lugar, e começo a perceber que são poucos aqueles que têm se apegado às palavras que têm sido liberadas, porque se nós tivermos uma só fé, um só Espírito, se nós tivermos um só propósito e nos unirmos nesse propósito, coisas sobrenaturais vão acontecer aqui. Aleluia, Senhor.
Eu recebi uma ligação hoje do pastor Wendel, que no mês que vem vai estar conosco. Um salmista profético, um adorador, tremendo. Vai passar alguns dias conosco. E ele fez uma afirmação hoje no telefone. E eu falei, Deus, o que é isso? Ele falou, profeta, eu vou ministrar em lugar. Eu tenho algumas agendas. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu quero ir, porque eu quero ficar um pouco com você. Eu quero ficar um pouco lá no ministério que está nascendo. Quero ficar um pouco lá no ambiente onde vocês estão. Eu falei, Deus, o que é isso? Enquanto tem gente indo embora, outros estão em outro estado, contando os dias para estar no nosso meio. Você está aqui? Amém. A pergunta é: que fé é essa que alcança? Ou que missão é essa? Ou que palavra é essa que alcança uma pessoa a mais de 1000 quilômetros daqui e não consegue atingir o teu espírito ao ponto de você não querer mais ir embora desse lugar? Mas como disse, às vezes eu olho para as pessoas, quero entender a minha vida através da vida das pessoas. E esse é o erro. A comparação é a miséria da alma. A comparação é o momento que o homem começa a se denegrir. Você está aqui? Amém. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não perca a sua identidade. Não perca a sua identidade. Não se compare. Não se Porque compare. Deus não te fez igual. Porque Deus Ele te fez diferente. fez E diferente. tudo que é diferente incomoda o que é igual. Glória. Você está aqui? Amém. Foi o testemunho de uma negra no Serginho Grosso, no sábado ontem. Nota só. Sofreu bullying, perseguição na escola, racismo. Teve que mudar de escola particular, porque era negra, a única negra da escola. Teve que sair da escola particular para uma escola estadual, porque não tinha ambiente nas escolas particulares para ela. O que ela faz? Ela toma essa situação, cria um blog, uma página, um canal, e começa agora a proclamar liberdade a todos que estão debaixo dessa prisão, dizendo, sabe o que para eles? Que a superação de um bullying, de um trauma, sabe qual é? É você falar o que dói em você. E ela diz que quando eu falei que aquilo me machucava e que aquilo me reprimia, ao invés de me fechar no meu mundo, eu me abri para uma liberdade e entendi que o fato de eu ser diferente faz de mim uma pessoa única. E porque eu sou única, eu sou especial. E agora eu aprendi a lidar, sabe o quê? Com a vida. Eu ouço tudo de todos, mas eu só retenho aquilo que me faz bem. A página dela é A Verdade dos Libertários. Diga comigo: conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A gente acha, presta atenção agora no que eu vou falar, porque vai parecer até heresia quando eu falar, tá? A gente acha que a verdade que vai libertar a gente é essa aqui. Eu conheço gente que tem isso aqui, ó, na cabeceira da cama. Lê, e não é liberta. A verdade que liberta, ela não é escrita. Você está aqui? Amém. Você está aqui? Amém. Presta atenção. Parece heresia que eu vou falar.
A verdade que liberta não é essa, a não ser que essa me leve a um encontro com Ele. Mas quando eu olho para Ele e me encontro nele, então agora eu sou liberto. Porque a verdade que eu precisava conhecer não era somente a palavra. A verdade que eu precisava conhecer era a verdade ao meu respeito. Porque agora Ele vai dizer quem eu sou. E quando Ele diz quem eu sou, eu começo a rejeitar todas as palavras contrárias àquilo que eu sou. Você está aqui? E se Ele diz que você é vitorioso e tem alguma circunstância querendo dizer que você é um derrotado, então você começa a repreender todo e qualquer pensamento de derrota, porque Ele disse que eu sou vencedor. Amém. A pergunta é: será que as pessoas tiveram esse tipo de experiência com a cruz? Será que as pessoas tiveram esse tipo de encontro com o Messias? Você está aqui? Amém. Meu relógio está certo? 4 para as 9? Tá? Será que nós somos frutos disso? Sabe por quê? Porque o ambiente que está sendo construído aqui, ele deixa de ser um ambiente confortável. Eu agora estou naquela fase de sentir não o aconchego ou o calor do ninho. Eu estou sentindo o espinho que está por baixo da lã. Ao invés de aquecer, está dizendo para mim: sai do ninho, porque chegou a hora de sair. Você está aqui? Amém. E agora existe um incômodo que começa a acontecer nesse ambiente. Nós precisamos discernir isso. Olha para quem está ao seu lado e diga: irmão, esse incômodo Irmão, esse incômodo não quer dizer para você ir embora. não quer dizer para você ir embora. Esse incômodo Esse incômodo está dizendo para você: está dizendo para você: mude de vida. muda de vida. Ou então, saia da igreja. Porque daqui a pouco esse ambiente vai ficar insuportável para você. Deus trabalha com quem quer ser trabalhado. Se você não quer, esse não é o teu lugar. Vai quebrar um pouco mais a cara, vai perder um pouco mais de força, vai ter mais algumas derrotas e perdas na vida, porque quem sabe quando você não tiver mais nada, você vai procurar no Senhor um pouquinho de força, para pelo menos sobreviver. Isso não é versículo bíblico, mas tem um ditado aí fora, né? Quem não tem para morrer pela não tem um aqui, ó, todos nós. O Direi estava aqui testemunhando, levando na quinta-feira, no período que ele se distanciou do Senhor, onde tudo aquilo que ele tinha conquistado foi dado a preço de nada. Porque quando nós nos distanciamos dessa verdade, se aproximando dela, eu descubro quem eu sou, e distanciando dela, eu me esqueço de quem eu sou. E agora tudo que eu conquistei em Deus, eu começo a perder, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então diga: só nele Só nele eu tenho tudo. eu tenho. Diga: fora dele Fora dele eu não tenho nada. eu não tenho nada. Diga: melhor, Melhor. eu não sou nada Eu não sou nada sem ele. sem ele. Você está aqui? Amém. Não se intimide, não retroceda, creia na promessa, creia no propósito, e mais, canaliza a pressão. Amém? Amém. A Bíblia fala que todos os dias tinha um momento do dia que Jesus se retirava para ficar só.
precisa desse lugar Precisa desse lugar. de quietude Quietude. para se ajustar. O apóstolo Fran dizia que quando um homem de Deus se cala, é porque tem guerra. Ele não dizia só isso, ele dizia respeite. Entenda. E é fato. Quando nós encontramos um lugar de quietude, estamos abertos para sermos ministrados pelo Senhor. Você está aqui? Como é difícil calar o som circunstancial. Som não, barulho. Porque som quem faz é o Espírito Santo. Atos capítulo 2 diz isso. Não foi o barulho que veio do céu, foi um som, como de um vento impetuoso. Sabe por que aparece a palavra som e não barulho? Porque o barulho me tira a percepção. O som não. O som me alinha com o céu. Você está aqui? Amém. Olha para quem está do seu lado e diga, irmão, me encontra esse lugar de quietude. Esse lugar onde você pode estar a sós com Deus. Você está aqui? Amém. Esse lugar onde você pode correr para Ele e buscar o Senhor com uma intensidade maior, por conta da circunstância que você está vivendo. A ideia de Deus é que quanto maior a dificuldade, mais intensa seja a busca pelo lugar de quietude. Aleluia, Senhor. Esses dias são dias de oração, mas não de oração para falar. Esses dias são dias de entrar na presença e ficar calado na presença. Olha para o seu irmão e diga, não saia do lugar secreto. Não saia do lugar secreto. Até você não ter escutado, perdão, Até você ter escutado a voz de Deus. a voz de Deus. Quando você não ouviu, não saia. Você está aqui? Amém. A minha preocupação hoje, como profeta nessa casa, é a conservação do ambiente que está sendo construído por Deus aqui. E todas as vezes que por conta de qualquer circunstância sentirmos a incredulidade querendo entrar, pela fé, nós vamos nos guardar em todas as palavras que Deus tem nos dado. Você está aqui? Amém. E eu estou crendo, presta atenção nisso, porque o sentimento que tem que estar no nosso coração hoje não é um sentimento de perda, não é um sentimento de derrota, mas é mais uma comprovação de que nós não podemos criar expectativas em pessoas, mas que temos que criar expectativas em Deus.
discernir o Espírito, porque Ele está acontecendo. Amém? Amém. Irmãos, eu estou em paz. Meu coração está guardado em Deus. Amém? Não estou triste. Eu estou a semana inteira me esforçando para que os meus olhos não saiam daquilo que eu vi no mim. Porque Deus me deu visão. Eu vi o sentido original de graça, que significa poder que se expande. Eu vi a expansão da graça. Eu vi o crescimento do que está aqui. Digo, o que está aqui, nessa casa. Nessa casa. Porque é vivo, Porque é vivo. cresce. Cresce. E porque cresce, Porque cresce. se multiplica. Se multiplica. Eu vi a multiplicação. Eu vi o crescimento. Quero convidar vocês a permanecerem firmes naquilo que Ele está nos direcionando. Amém? Amém. Amém? Amém. Eu não arredo um só passo do lugar onde o Senhor nos estabeleceu, que é um lugar de convicção de fé. Eu disse algo para o diabo essa semana: não adianta, quer bater, bate, porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é apanhar. Pode bater. Você está aqui? Amém. É bater, bate, mas não vamos arredar, não vamos sair do posicionamento que Deus nos colocou, não vamos deixar de acreditar nas verdades estabelecidas da parte dele sobre nossas vidas. Amém? Amém. Quando Jesus parte para Cafarnaum, duas coisas sobrenaturais acontecem. São dois encontros. Caminho de ida para Cafarnaum. Primeiro ele se encontra com a mulher samaritana. E lá ele encontra no poço de Jacó uma qualidade de adorador que em Jerusalém não havia. Jesus procurava esses ambientes em Israel, mas lá em Jerusalém a religiosidade tomou um mundo. Isso me leva a entender que as duas coisas que Jesus encontrou fora de Jerusalém são coisas que no ambiente onde a religiosidade tomou conta, você não encontra. Jesus encontrou duas coisas. Jesus encontrou duas pessoas. Primeiro, ele encontra a mulher samaritana, a primícia dos verdadeiros adoradores. Depois ele encontra, no caminho de Cafarnaum, o centurião, onde ele afirma para o mesmo: nem em Israel eu vi tanta fé. Quantos conhecem a história? Diga comigo: adoração Oração e fé e fé não está presente não está presente no ambiente no ambiente onde a religiosidade que a credibilidade prevalece. prevalece. Você está aqui? Amém. O que isso quer dizer? Nós não podemos encarar os nossos domingos como rituais. Nós não podemos encarar as nossas reuniões como algo comum, normal, ou como mais um domingo. Há dias estamos falando de expectativa sobre algo novo que Deus vai fazer no seu reino. Amém? Amém. Não terceirize. Porque tem gente que ama argumentar. Ah, o novo momento está fumando, claro que não, filho. A Bíblia não fala que o novo deixa de vir por causa de ninguém. A Bíblia nos alerta quando o novo chegar, estarmos na condição para recebermos o novo. Porque se você não tiver, vai se perder o novo e vai se perder o que você tem. Diga nada.
Você daqui. Amém. Quero orar com vocês, Senhor. Talvez você diga assim, ó. Nossa, mas eu nunca imaginei que a reação do fulano seria essa. Deixa eu falar algo para você, vai se acostumando. Porque no reino é assim. Tudo é por Ele, para Ele e para a glória dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Chegou no nosso meio, glória a Deus. Foi embora, glória a Deus também. Vai ficar, aleluia, glória a Deus também, do mesmo jeito. Vai se acostumando. Porque tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida para caminhar a vida inteira com você. Agora tem pessoas que vão apenas passar por você. Essas pessoas precisam de uma marca no caráter. E quem Deus vai usar é você. Amém? Amém? Amém. A minha palavra para ambos foi que vocês possam manifestar no lugar para onde vocês estão indo o fruto de todas as sementes que foram lançadas na vida de vocês durante esse tempo que nós estivemos juntos. Amém? Amém. Amém? Amém. A minha expectativa sobre você é a mesma. Eu não quero saber se você vai ficar ou se você vai embora. Eu quero saber se eu estou cumprindo o meu propósito, que é lançar as sementes. Um é o que semeia, outro é o que rega, outro é o que colhe. Mas disse Paulo, é Deus que dá o crescimento. Aleluia, Senhor. Então, não importa se é de Paulo, se é de Apolo, não importa se é do Eu Sou Casa, do Ninho das Águias, não importa se é do tempo de semear nas nações, não importa qual seja o ministério, o que importa é que venhamos cumprir os nossos papéis. Amém? Amém. A palavra de hoje gira em torno de uma só verdade: que o ambiente da tua casa e que o ambiente dessa casa seja um ambiente de fé e não de incredulidade. Eu ficaria triste sim se eu soubesse hoje que Deus está deixando de fazer a obra dele aqui por causa de incredulidade. Mas eu olho para você e vejo fé. Eu olho para você e vejo convicção. Eu olho para você e entendo que se você está aqui é porque você acredita. Aleluia. Eu fecho teus olhos e peça algo para Deus, chamado firmeza e constância. Peça para Deus, para que toda ave de rapina que rouba a semente da palavra, ela não venha ter acesso à tua vida. Fala para Deus, Deus, não deixa eu naufragar na minha fé. Não deixa eu desistir dos teus projetos. Não deixa eu desistir dos teus planos. Não deixa eu desistir das tuas promessas. Não deixa eu desistir das palavras que o Senhor tem lançado sobre a minha vida. Mas que a cada dia eu possa ser fortalecido. Eu ainda hei de cantar, Senhor, o que sua glória fez comigo. Oh, ainda vou testemunhar, Senhor, do que sua glória fez comigo. Oh, me tirou do monturo
aqui.